Não sei o que vocês tinham planejado aí. Porra, mas é o Guilherme. Pode fazer a pergunta aí, Guilherme. Não, então, pergunta que eu fiz ali no chat, mais ou menos assim, né, se alguma cidade no mundo, a gente vive num mundo do êxito capitalista, né, digamos assim, alguma cidade no mundo conseguiu se planejar em todos os sentidos, né, eu fiquei um pouco fora, que minha conexão não estava boa, mas ali no sentido do trânsito, você citou a questão das rotatórias, aí no sentido do cinturão verde, que não deu certo, casas na beira do rio, que precisa ter uma mata ciliar. Alguma cidade no mundo deu certo? Alguma cidade no mundo deu conta de fazer esse planejamento e planejar o espaço para todos os cidadãos? E dessas cidades, ou se é mais de uma cidade, ela serve de exemplo? Qual cidade vocês usam de exemplo para esse tipo de estudo aí? É isso. Muito bem, posso responder? À vontade, Gustavo, pega fogo. Tá certo. Guilherme, tudo bem? Guilherme, é o seguinte, é difícil a gente falar assim, se uma cidade que ela tem sua origem planejada, ela deu certo, certo? O que eu defendo, na verdade, é uma questão de você ter um planejamento sempre constante e de pensamento, né, a médio e longo prazo, independente se a cidade ela tem a sua origem planejada ou não. A gente sabe que a maior parte das cidades, até numa escala mundial, elas são espontâneas, né? Elas surgem por diversos motivos, elas não têm a sua origem planejada. E essa ideia assim, de pensar qual cidade, por exemplo, deu certo, ela também se torna complexa e depende do ponto de vista. Deixa eu dar aqui 2 exemplos. Aqui. Nós temos uma cidade, Maringá, que todo mundo conhece, né? Maringá, pelo menos já ouviu falar, que é uma cidade de origem planejada. Se a gente olha assim, a questão da mobilidade de Maringá, a gente pode falar que dá certo. Se a gente olha os índices de violência de Maringá, a gente pode, às vezes, pensar que uma cidade deu certo. Mas se a gente olha, por exemplo, num contexto um pouco mais amplo e pensa na região metropolitana, a gente vê alguns problemas. Então, é uma cidade que, na sua escala local de cidade, a gente pode dizer que dá certo. Mas se a gente olhar, por exemplo, os índices de violência de Sarandi, se a gente olha, por exemplo, assim, a mobilidade de Mandaguari, onde várias pessoas moram nessas cidades, né, e acabam indo trabalhar em Maringá. Vamos pensar nossa capital, Brasília. Brasília é uma cidade, enfim, que a gente pode dizer que deu certo. A gente olha as cidades satélites ao redor, os índices de violência e outras questões mais, né, elas são muito mais complexas. Então, às vezes, olhar somente para aquele caso específico de uma cidade que ela tem sua origem planejada e pensar deu certo ou não deu certo é bem complexo, né? Beleza, Gustavão. Eu tenho mais 2 pessoas aqui, certo? O Guilherme foi lá, o Fábio. O Fábio fez uma pergunta aqui para o... Responda essa pergunta também ou é a próxima? São 2 questões para você aqui. Eu não sei se eles querem fazer as questões para você oralmente ou para se explicarem, ou se só leio aqui já tá de boa. Eu posso fazer direto, aí pode ser para o Igor e para o Gustavo juntos, né? Que é o seguinte, eu perguntei com relação ao MST, né? Claro que o MST ele tem uma dimensão política, né? Que nós sabemos, que nós conhecemos, que a gente até, de certa maneira, os mais velhos até ajudou a construir, a partir do Rio Grande do Sul. Mas a minha discussão é mais pragmática, no sentido de que agora a gente tem uma grande vedete aí nas redes sociais, que é o Eduardo, né? E ele está lançando esse FINAPOP, que é esse financiamento popular, o MST, né? Então, o MST está sendo, como tudo, né? O capitalismo tende a virar mercadoria, e já se fala até em rede de investimento por MST, alternativa e tudo, mas enfim, né? Tudo tende a virar mercadoria, como Marx dizia. Então, a minha pergunta seria o seguinte, vocês enxergam o MST, além dessa dimensão política que nós sabemos de transformação social, vocês conseguem visualizar o MST como um instrumento ativo e eficiente para resolver essas 2 questões que tanto o Gustavo como o Igor trouxeram? Essa seria a minha pergunta. Fique à vontade aí, pesado. Tá, eu vou responder aqui, só me comentar um pouco
da pergunta, né, dos cinturões verdes, se alguma cidade funcionou. Olha, se a gente pensar a história da humanidade, em 100, 150 mil anos, nós relativamente soubemos sair muito vitoriosos disso, né, desse processo. Então, acho que nós hoje, quando a questão alimentar se torna um problema, ela é um sintoma de um problema mais civilizatório do que um problema técnico de produção e planejamento, até porque a escala se impõe sobre a produção, né? Se você produz alimentos que estragam em pouco tempo, você não vai conseguir transportá-los por longas distâncias. Então, quanto mais fresco é o alimento, o espaço se impõe a que ele esteja próximo. Então, isso fez com que a agricultura sempre esteve dialeticamente, visceralmente vinculada ao urbano, né? Nenhum urbano se desenvolveria sem os cinturões verdes, sendo eles planejados ou ocorrendo espontaneamente, como é em grande parte. Mas então a pergunta colocada aí, né, do MST, eu acho que infelizmente cortou, eu caí, a ligação caiu durante a fala, mas pelo que eu consegui entender, né, se o MST ainda possui capacidade de protagonismo, talvez em alguma parte, assim, eu acho que o MST ele é filho das lutas camponesas, né, das ligas camponesas, e que historicamente praticamente todas as nossas revoltas populares, elas sempre contaram com os caboclos, né, com os povos da mata, com os povos tradicionais, que são muito falados, e isso foi historicamente, violentamente reprimido. Então, essa ideia de um país pacífico ou que a esquerda não venceu, a gente sempre tem que lembrar que nós estamos há 500 anos sob um genocídio sistemático de qualquer tipo de resistência. E que, por ainda existirmos, estarmos vivos, eu acho que também precisa ser reconhecido. E o MST tem demonstrado, há um bom tempo, diversas formas novas de ser colocado a questão alimentar. O MST, hoje, ele incorpora a via campesina já há muitos anos e encabeça o conceito de soberania alimentar, que é um conceito acima do de segurança. A soberania é basicamente os povos terem autonomia de decidir e organizar sua produção e comercialização da sua forma mais benéfica e independente dos interesses fora das que as pessoas que são envolvidas no processo, que é o país, que é a nação. Então, o MST hoje encabeça, né, do ponto de vista programático, uma contraproposta, né, produtiva. Hoje o MST colhe toneladas de alimentos sem veneno, colheita de feijão, de arroz. Eles estão encabeçando, e sempre encabeçaram a articulação dos cinturões verdes e dos agricultores, estão fazendo muitos exemplos de vendas diretas através de aplicativos. Então, as cestas de venda de troca direta de alimentos do produtor, direto com os consumidores, né, com preços mensais, fixos e tudo mais. Então, eu acredito que o MST, o que representa o MST historicamente no Brasil, talvez não seja o MST, mas o que possa surgir de novo, de longe, será a negação do MST. Vai ser uma cria, um fruto, porque o processo ele é Tá. Ô, Gustavo, você não quer comentar alguma coisa? O Fábio meio que comentou com vocês dois, e aí eu queria até fazer uma provocação aí para você. Ele fala do MST e eu te pergunto sobre as comunidades tradicionais, cara. Os quilombos, os faxinais, se esses grupos tradicionais não supririam, digamos assim, essa demanda desses alimentos mais perecíveis aí das cidades. Tá certo, tá certo. Apesar de eu ter falado agora sobre geografia urbana, que a gente chama, né, o espaço urbano e tudo mais,
eu tenho voltado recentemente a minha pesquisa agora para a área rural. Então, conforme o professor Daniel comentou ali, né, eu tenho estudado agora comunidades tradicionais, sobretudo os faxinalenses aqui do Paraná. Nessas andanças que eu tenho feito, sobretudo pelo estado, aqui, visitado comunidades faxinais, quilombolas e outras mais, o movimento social, sobretudo do campo, ele acontece e ele é de extrema importância para essas comunidades. Então, na verdade, eu vejo, né, como o professor Daniel comentou ali, a produção do pequeno agricultor como fundamental, sobretudo em quantidade e qualidade. Nós sabemos que o pequeno agricultor é aquele que traz o alimento, né, para nossa mesa. O grande latifundiário, lá, o grande fazendeiro, ele vai plantar algo que seja mais lucrativo e aquilo que, na verdade, não é diretamente relacionado à alimentação da população. O exemplo nosso mesmo aqui de Telêmaco Borba, no nosso caso, né, nós temos um grande latifúndio que planta-se eucalipto, né? Nós temos municípios ao redor aqui, por exemplo, Tibagi, que é o maior produtor de soja do estado do Paraná. Então, o que acontece, né? É o faxinalense, é o quilombola, é o pequeno agricultor, que tem, na verdade, uma parceria muito grande, né, com movimentos sociais, é aquele que traz o alimento para a nossa mesa, e, sobretudo, um alimento de qualidade. Então, eu vejo, né, os movimentos sociais como fundamentais, mesmo diante, né, do quadro que a gente vê, também sobretudo esse quadro político nosso, né, como fundamentais para a questão alimentar. Essa é a minha opinião. Beleza, Gustavão, obrigado, cara. Eu tenho uma questão aqui da metamorfate, né? Eu não sei se a pessoa quer falar oralmente aqui, explicar um pouco mais, ou se eu já posso ler a pergunta. Então, acho que eu vou ler, então. Aparentemente aqui uma pergunta para vocês dois, então vamos ver aqui. Ó. Em que medida vocês acreditam que o sistema internacional de patentes, sustentados pela OMPI, pela ONU, é responsável pela dependência tecnológica dos países periféricos na produção e distribuição alimentar? Seria possível uma acabar com o direito sobre produtos biológicos e mais? Seria legítimo direito de propriedade intelectual de transnacionais sobre quaisquer tecnologias essenciais para a vida? Parece que é uma pergunta mais direcionada para o Igor aí. Alô, Igor? Bem, eu acho que ainda... alô, tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Voltei? Fechou, então. Bem, acho que, assim, as patentes, o monopólio das patentes é uma das formas de dominação, de hegemonia, né, de pequenos grupos sobre todo o mercado, né, toda a rede produtiva. Então, com certeza, é um patrimônio da humanidade, né, as sementes, a agricultura é fruto da história da humanidade, quase que a totalidade dos alimentos que nós comemos, eles não existiam antes de nós iniciarmos a dominação, a compreensão de como reproduzi-los, de como multiplicá-los e como selecioná-los, né? E aí nós temos o milho e praticamente todos os animais que nós nos alimentamos, todos eles são fruto do trabalho humano. E essa herança histórica, eu acho que qualquer um que queira pegar e dizer que é seu é um roubo. Então, a propriedade intelectual é um roubo de uma pessoa para o conjunto da humanidade, sendo assim, né, bem genericamente falando. Mas sim, mas é pior do que tudo isso. Nós temos uma questão que é a que as nossas elites, os nossos dirigentes econômicos no país, eles não possuem a menor interesse de perder essa dependência tecnológica, desse pacote tecnológico. A gente tem que entender que a elite brasileira, ela, historicamente, ela tem um único, exclusivo objetivo, que é maximizar ao máximo, através da exploração, as suas taxas de lucro, e ponto. Nunca foram vinculados a um projeto nacional, nunca foram vinculados a um projeto democrático de gestão de um país, nunca estiveram interessados em nenhum tipo de perda desse vínculo dependente, né? Então, isso já é um problema. Outro, e até que ponto a gente tem
até que ponto é aproveitável esse pacote tecnológico de alta tecnologia que nós hoje consumimos. Porque hoje a gente sabe os efeitos dessa comida super industrializada. A gente, para vocês terem ideia, segundo o levantamento que foi feito, nós temos aí basicamente 367 alimentos cotidianos na dieta brasileira. Se nós seguimos para esse rumo que nós estamos tendo, que estamos vivenciando, que é o aumento dessa produção em larga escala de pequenas e específicas espécies, como milho e soja, especificamente, nós vamos reduzir isso de 367, os caras estão prevendo que vai baixar de 50 o número de variedade alimentar. Isso é um impacto, tanto no meio ambiente quanto na saúde das pessoas, sem precedentes. Ainda mais quando a gente imaginar o acúmulo geracional dessas dietas alimentares que nós estamos tendo. Porque eu posso me alimentar mal a vida inteira e viver longamente, não desenvolver, não aparentar algum problema, alguma doença desses alimentos. Mas e se você submeter uma população a 3, 4, 5 gerações com determinados, como a gente está vendo hoje, né? Então, eu acredito que é uma mudança de sujeitos. Hoje, os sujeitos que controlam e se esforçam ao máximo, né, para encerrar esse mundo que a gente vive, para que a gente viva um mundo diferente, são os outros sujeitos. Então, são os camponeses, os pequenos agricultores, os médios agricultores. Nós temos aí o poder do Estado, que a gente tem que pensar assim, em usá-lo. Nós temos os trabalhadores na cidade. Então, essas pessoas precisam se empoderar do que a gente precisa fazer, que é dar um rumo para esse país, que seja melhor para todo mundo. E o planejamento não sai do lugar e não se efetiva nesse país porque os sujeitos... Então tá. Ô, Igão, quando você está falando, Pia, você está cortando a tua última fala. Tua última frase aí, eu acho que você está desligando o microfone antes de terminar a tua fala. Tá? Só para te lembrar. Sobre essa questão que você estava comentando, cara, eu lembrei, sabe do quê? Lembrei da concessão da água agora, né? Que está sendo discutida, agora estamos em meio de pandemia aí, e vai passar, né, a concessão da água, da exploração da água para a iniciativa privada. Que não entra exatamente na questão da patente, mas tem consequências gravíssimas também, inclusive, não só para a agricultura, mas para outras regiões aí. Eu tenho uma questão aqui, que é para ti também, Igão, da Thalita. Ó. A Thalita perguntou aqui qual é o nível de segurança alimentar no Paraná, e qual a expectativa desse índice no Paraná durante a pandemia. Daí, inclusive, se você quiser comentar um pouco do que é a fome durante a pandemia, e lembrando que no Brasil ninguém passa fome, né? De acordo com o presidente da República. Lembrar que essa pandemia começou por causa de um problema alimentar, né? Como foi mencionado aí na entrevista. E se nós vemos, assim, todos esses vírus, eles surgem de problema alimentar. A febre aftosa, aquela doença da vaca louca, uma série de epidemias de vírus que nós temos, né? Eles surgem justamente por algum problema alimentar. Principalmente de como nós produzimos os alimentos, né? Um problema de produção, muitas vezes anterior ao consumo. Mas voltando aqui à questão do Paraná e da questão da insegurança, sim, olha, quem que fez a pergunta? A Thalita? A Thalita. Bem, por fim, Thalita, então, Thalita, uma coisa eu digo para vocês, a fome nessa quarentena vai ser silenciosa. As pessoas que estão passando fome, elas estão quietas em casa. E, infelizmente, vai ser um tipo de fome extremamente cruel durante esse processo. E que, assim, insegurança alimentar, ela basicamente, na forma como a gente está organizado hoje, economicamente, basicamente você precisa ter o dinheiro para comprá-lo. Então, a gente imaginar o impacto...
Opa, e o Igor caiu. Já não caiu, ele despencou, né? Tomara que não tenha machucado, né? Tomara que ele não tenha machucado, cara. Igor. Ó, voltou. Voltou. Desculpa, é que meu celular tem caído. Mas, voltando, mas assim, você perguntou da fome, como eu disse, a fome vai ser silenciosa, as pessoas vão passar fome sozinhas, trancadas em casa, e a fome sempre foi um tabu, né? A fome sempre foi um tabu, sempre foi um tema proibido. Porque se nós temos aí milhares e milhares de famintos, e todos os dados demonstram isso, e nós nos perguntamos onde estão essas pessoas, como que é o cotidiano, e nessa quarentena fechada, realmente dificultou as formas delas conseguirem acessar doações, delas conseguirem... Isso já acho que já estavam passando fome antes da pandemia. Mas para perguntar como vai ser a fome no Paraná, a fome vai ser do tamanho da crise econômica. A crise econômica, por que eu digo isso? Porque o nosso país não possui mais nenhuma forma de ferramenta de garantia, a não ser o Bolsa Família e algumas formas de políticas sociais que garantam o alimento para as pessoas. Então, nós simplesmente, se nós não temos dinheiro, a gente não compra. E se nós não compramos, nós morremos. Toda vez que a gente ouve esse papo de fome no mundo, o pessoal fala, mas sobra tanto alimento, olha o desperdício. Você sabe por que tem desperdício? Tanto desperdício? Porque não tem quem compre, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar, entendeu? Por isso que sobra dinheiro, por isso sobra comida no final da feira. Porque a galera está pobre, não é porque não tem fome. Então, realmente, eu acho que nós vamos ter assim, uma percepção quase que instantânea do reflexo da fome vinculada a essa crise econômica. Porque eu não estou vendo respostas do Estado, nem de nenhuma esfera, que vai dar conta da dimensão do que vai ser o impacto dessa pandemia, né? E temos aí, como eu já falei, todo o desmonte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, já desde o fim do governo Dilma, que se acelerou com Temer e com o Bolsonaro entrou da gaveta de uma vez por todas, e que uma sociedade que mercantilizou o alimento a um nível máximo e um governo que continua defendendo a mercantilização de absolutamente tudo que é necessário para uma sobrevivência humana. Caiu de novo. Já tem que ele ficar bonitinho na tela. Então, já que ele caiu lá, tem uma pergunta para você aqui, Gustavo, da Gisele. Eu não sei se a Gisele quer perguntar, quer falar, ou se eu posso lê-la. Se quiser falar, fica à vontade, Gisele. Acho que não, né? Tá bom. Então tá aqui, ó, Gustavão, boa tarde para você, Gustavo. Oi, Gisele. Gisele falou aqui. A questão é assim, sendo a empresa citada na sua fala e a Klabin, localizada em Telêmaco, ela contribui com algum projeto social para a agricultura, urbanização, promovendo o bem-estar da população? Tá certo. Quando eu citei da Klabin até, ela está diretamente relacionada, né, à própria origem do planejamento inicial da cidade. Eu nunca realizei pesquisa, na verdade, para saber assim, a atuação da Klabin diretamente nessas questões. Então, talvez o que eu fale seja mais como cidadão de Telêmaco, né, do que como, às vezes, um pesquisador da própria área. Mas, com relação à agricultura, eu desconheço, até porque não é o foco da empresa, né? Então, mas eu desconheço, não sei. Com relação à urbanização, ela está diretamente relacionada ao projeto inicial. Talvez eu não tenha comentado na minha fala, né? Um dos motivos principais dessa questão do planejamento não ter dado continuidade, além de uma não atuação do poder público, é que quando eles colocam em prática o sistema de arruamento, eles começam a perceber o quanto seria caro para fazer isso daí. E isso acaba sendo iniciado, percebe que tem um valor muito elevado e acabam deixando, né, essas questões de lado. Então, sinceramente, eu não sei o que responder com relação ao bem-estar da população na atuação da Klabin na cidade. Eu não saberia responder isso. Bom, francamente, se você não consegue responder, é porque está respondido, né? Se a gente for, né, lendo as entrelinhas, né, se não consegue ser visto, né? Enfim, considerando ainda que a Klabin é detentora de que porcentagem da área de Telêmaco Borba, você lembra disso?
Tá certo. A área urbana de Telêmaco é 2%. 2%. 2%. Nós temos também, do lado de cá do rio, uma parte a mais, que são algumas pequenas chácaras. Então, mas em torno ali, mais de 90% do município de Telêmaco pertence a Klabin. Eu também desconheço, em termos de Paraná, um município que se enquadre nessa característica de uma única empresa, né, ser detentora de uma área como essa aí. Entendi. Na verdade, Telêmaco Borba era a região de Tibagi ainda, né? Pertencia a Tibagi. Se a gente somar essa área que a Klabin tem em Tibagi, em Telêmaco Borba, deve ser uma soma astronômica, né? É importante também, né, que a área da Klabin, eu também não sei ao certo, mas eles têm propriedades além do que do município de Telêmaco. Tem várias propriedades ao redor, né, municípios vizinhos, Ventania, Sapopema, Tibagi pertencem também, né, à empresa. Né? O Gustavão, tem uma questão aqui que o Clinton fez, não sei se o Clinton quer perguntar ou se eu posso ler aqui, que daí eu acho que é uma pergunta que vale para você, cara, e vale para o Igor também. E aí o Igor pode terminar lá a fala dele, se ele tiver, enfim, que o Clinton, se quer perguntar, Clinton, eu leio aqui. Eu leio, né? Tá bom? Então, beleza, ó. Uma coisa que percebo em minha cidade natal, Cândido de Abreu, é a posse de sementes crioulas e o cultivo orgânico dessas variedades por meio do cultivo familiar, seja feijão, milho, etc. Porém, com a modernização da produção, essas variedades vão se perdendo com o tempo, com o avanço da produção transgênica. Existe algum programa de proteção a esse tipo de variedades no nosso estado? E aí, se o Clinton me permitir, que eu ia só acrescentar, né, qual que é o papel do IAP, por exemplo, em relação a essas coisas e das comunidades tradicionais, por exemplo, e tal? Tá certo. Clinton, tudo bem? Clinton, é o seguinte, eu acho muito interessante esse tema, inclusive, tem uma colega minha do doutorado, que é o projeto de pesquisa dela sobre sementes crioulas, e ela faz um trabalho, assim, investigando várias comunidades tradicionais do estado. E além das comunidades tradicionais, a questão de você ter um banco de sementes é muito comum também com o pequeno agricultor. Então, o pequeno agricultor, ele vai vendo, né, que a safra daquele determinado ano produziu bem, ele acaba armazenando, né, e fazendo ali um banco de sementes, né, uma casa de sementes, às vezes. Existe uma atuação do Estado, mas ela é uma atuação que ela é pontual. Então, ela acaba não abrangendo a questão da própria preservação dessas sementes, que ele chamou de semente crioula ali. A semente crioula, ela tem um papel muito importante, porque é muito comum, isso vem de geração para geração. O avô plantava lá uma roça de milho, de feijão, o pai continuou plantando aquela mesma espécie ali, daquele milho, aquele feijão, e isso acaba ficando de geração para geração. Então, além de uma questão econômica, de vender o produto, tem uma questão cultural muito grande, né, em cima dessa questão. É muito comum ter encontros de comunidades tradicionais, e um dos principais momentos desses encontros é justamente a troca de sementes. Então, as pessoas se reúnem lá, né, e fazem essas trocas de sementes. Você comentou do IAP, né? O IAP até recentemente ele mudou de nome, né? Instituto Ambiental do Paraná passou a ter um novo nome ali, mas é um órgão ambiental do Paraná extremamente sucateado. Existe agora o pessoal do IAP, né? O IAP ele abriu um concurso para esse ano, mas fazia mais de 16 anos que não tinha concurso. E o pessoal que, na verdade, entrou lá no último concurso, né, 16 anos atrás, está próximo de se aposentar, para agora pensar no novo concurso. Então, eu digo com propriedade que é um órgão sucateado. Eu queria fazer um parênteses aqui. Tem uma comunidade tradicional que eu trabalho, no município vizinho aqui, que é Faxinal Charqueada dos Betim. E a gente está com um processo de reconhecimento dessa área, enquanto unidade de conservação pelo IAP, e o IAP, na verdade, os técnicos do IAP me falam, a gente não tem perna para fazer. Então, a comunidade ela só pode ser reconhecida se alguma instituição, um instituto de pesquisa, alguém, na verdade, fizer os estudos, mandar o processo pronto para o IAP, para posteriormente mandar para o governador assinar. Então, é um órgão realmente sucateado. A gente não tem, na verdade, né, por parte do IAP, essa questão da preservação das sementes. O IAP ainda ele é atuante em algumas áreas, por exemplo, de fiscalização. A fiscalização, junto com a Força Verde, né, em parceria com a Polícia Militar, eles acabam tendo bons resultados no estado do Paraná. Mas outras questões, assim, realmente o IAP tem deixado muito a desejar. Beleza, Pia.
Obrigado aí. O Igor quer comentar alguma coisa sobre essa coisa das sementes crioulas, Igor? E concluir lá a tua fala também? Eu não sei onde exatamente ela foi interrompida, mas eu posso falar rapidinho. Só queria dar uma informação curiosa, assim, né? Se você for conversar com prefeitos, né, com vereadores de Telêmaco Borba ou com a população em geral, e você perguntar se tem rural lá, né, se tem produção de alimentos, agricultores, o pessoal vai dizer, imagina, 2%, 3% do município é área urbana e não é da Klabin. Então, mas foi feita uma vacinação de febre aftosa faz uns 3, 4 anos atrás e foram vacinadas 3.000 cabeças de gado só em Telêmaco Borba. Então, é uma questão de invisibilidade também, né? Muito forte. A questão das sementes crioulas, acho que foi muito contemplado pelo Gustavo, né? Elas carregam em si um acúmulo de milhares de anos de conhecimento da humanidade. Elas possuem uma diversidade imensa, então a gente pode ter uma certa, vamos supor, imaginem o que aconteceria se nós tivéssemos uma pandemia no milho e ninguém tivesse vacina e ela simplesmente nós entraríamos num colapso absoluto, e que isso acontece de fato e diariamente. Os alimentos geneticamente transformados e esse tipo de agricultura, eles estão necessariamente, eles estão acostumando todo tipo de, que eles chamam de praga, mas que é toda a diversidade de vida que existe no mundo, mas eles não querem aceitar que é a diversidade, que é a forma que se equilibra as coisas. Eles simplesmente precisam desenvolver agrotóxicos cada vez com mais frequência, com mais quantidade, porque os fungos e pragas estão diariamente se acostumando a isso e se evoluindo para se adaptar. E é uma luta em vão que não vai terminar nunca. A vida, ela demonstra que ela está aí porque ela sempre se adapta. Então, nós precisamos dessa carga genética aí, que é acúmulo da humanidade, para qualquer tipo de problema, e é a autonomia, né, dos agricultores. Se você não pode plantar o que você mesmo plantou, né, que é o caso das sementes vêm do agronegócio, elas são estéreis em grande parte. Elas não se reproduzem. Você não pode plantar soja e depois pegar uma porcentagem daquela tua colheita para produzir a próxima. Ela não vem para germinar, e ela, inclusive, não germina se você não aplicar o veneno exato do pacote tecnológico que você comprou dela. Então, isso não é ciência, isso não é agricultura, isso é uma usurpação desses monopólios industriais aí que literalmente impõem isso de goela abaixo para a humanidade, né? Obrigado, Igor. Eu tenho uma pergunta. Sobre a pergunta da fome, eu não sei até que momento. Desculpa, Delio. Só questão da fome, que Você pode continuar. A fome vai ser silenciosa, as pessoas... Isso. A fome no Paraná vai ser do tamanho da crise econômica, porque a mercantilização dos alimentos é lei absoluta, então as formas de você acessar alimentos em si através de compra, ela é extremamente limitada. Então, com a crise econômica e com o desemprego, nós vamos ver aí um aumento absurdo das pessoas necessitando de alimentos sem ser de forma monetária, mercantilizada através da compra. E eu não vejo, no atual momento, um governo e governos preparados e dispostos a desmercantilizar o alimento, que seria o correto, a gente congelar os preços dos alimentos, a gente estocar os alimentos. Não é não vai comer quem tem dinheiro para comprar, vai comer quem precisa comprar, e a gente vai ter que ter o monopólio dos alimentos. São coisas necessárias para serem feitas nesse tempo de pandemia, né? Então, vai ser isso, a fome vai ser do tamanho da crise econômica e as pessoas vão passar fome sozinhas em casa, como a fome no Brasil sempre foi. Um tabu, um silêncio. Quem passa fome fica quieto. E ninguém vê, não ouve. Beleza, Igão, obrigado, cara.